A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo, nós vamos tratar a lição 8, o exílio de Davi. E o tema tratado da nossa devocional hoje será: na obra de Cristo, lutemos por Cristo. O texto base encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 4 e verso 21, que diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 21 diz: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Amados, ao iniciar essa devocional, nós perguntamos a nós mesmos quais são as nossas prioridades. Cuidar e zelar apenas de nós, dos nossos bens ou das coisas de Deus? Na ajuda dos nossos irmãos? Estamos só a puxar, no caso, a brasa a nossa sardinha? Ou estamos também a pensar na obra de Deus? É preciso, amados, que nos preocupemos primeiramente com o trabalho de Deus, pois milhões e milhões estão esperando que a palavra chegue até eles. E muitos de nós, preocupados com nós mesmos, sendo egoístas, preocupados apenas com os nossos interesses pessoais. Deus não usa os que estão ocupados nos negócios deste mundo, mas os que estão disponíveis para expor a sua vida pelos irmãos, como Áquila e Priscila, que expuseram suas cabeças pela vida de Paulo, conforme Atos 16:4, que era necessário para o bem das igrejas. Também Epafrodito, que pela obra de Cristo chegou até bem perto da morte, não fazendo caso da sua própria vida, para fazer chegar a Paulo o que ele precisava, conforme Filipenses 2:30. Amados, aqui nesse contexto de Filipenses 2, o apóstolo Paulo ele reforça o conceito de comunhão entre os irmãos. Além disso, ele utiliza de forma profunda o exemplo de Jesus Cristo e utiliza para estimular os filipenses a resplandecer a luz de Cristo. Para não causar, no caso, alarde aos moradores de Belém, bem como a família de Davi, Samuel, ele não pronunciou nenhuma palavra ao ungir o filho de Jessé. Apenas derramou óleo sobre sua cabeça, a cabeça do jovem pastor de ovelhas. Contudo, é uma evidência bíblica que somente os profetas, sacerdotes e reis recebiam esta unção. E diante disso, pode ser que até o próprio Davi houve uma pergunta que fustigava ele incessantemente. Afinal de contas, foi ungido com que finalidade? Se houvessem, amados, eleições governamentais no tempo de Saul, com toda certeza, Davi jamais seria eleito. Aliás, nem mesmo seria candidato. Davi, antes da unção, não tinha nenhuma inclinação para as questões políticas de sua nação. A sua vocação era apenas pastorear o pequeno rebanho de seu pai. Sem a menor sombra de dúvidas, os sonhos de Davi para consigo mesmo não extrapolavam os limites de sua capacidade. Ou seja, ele não ambicionava coisas extraordinárias, como, por exemplo, ser o rei sobre Israel. Apesar de ser soberano sobre todas as coisas, nosso Deus, ele é cauteloso, amados, e zeloso nas obras em que realiza. Não havia necessidade de criar alarde e promover entre o povo mais dissensões. Afinal de contas, apesar do péssimo caráter como crente, Saul era um bom governante. E em vista disso, a história se encarregaria de fazer com que os propósitos de Deus se cumprissem na vida de Davi.
Não houve nenhum profeta profetizando acerca do destino que guardava Davi. Não houve, da parte de Deus, uma profecia específica nesse sentido. Foram as pessoas que estavam ao redor do jovem pastor de ovelhas que foram percebendo a característica de líder nele. Postura de Davi em relação ao que estavam ao seu redor denunciava a fidelidade da unção de Samuel. E aqui diz: e as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Em outra ocasião foram propostos os próprios inimigos que declararam qual era a finalidade do chamado de Davi na vida de Deus, no chamado de Deus na vida de Davi. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Então, amados, nós vemos aqui que fica claro que, com o tempo, Davi foi tomando conhecimento da razão daquela unção. Mas a sua unção como rei só se deu quando ele estava voltando do exílio, após a morte de Saul. Em primeira mão, ele foi coroado rei sobre os de Judá. E a palavra diz: esforce-se, pois agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul vosso senhor é morto. Mas também os da casa de Judá já me ungiram, coroaram a mim por seu rei. E logo em seguida, amados, nós vemos que os de Israel também coroaram Davi como rei. E a palavra diz: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Davi, amados, ele não era um líder que empunhava obrigações ao povo e ficava assistindo de longe. Enquanto ele andou nos caminhos do Senhor, Davi também andava em comunhão com o povo de Israel, lutando pelos preceitos estabelecidos por Deus. Que nós, como igreja, venhamos ter o entendimento que estamos num propósito maior estabelecido por Deus, que é ganhar almas para o seu reino. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém.